Governo do estado mantém região na fase laranja com restrições na abertura do comércio não essencial. Mas apesar da decisão do estado, a Prefeitura de São José dos Campos diz que tem condições para permanecer na fase amarela e decide manter flexibilização para bares, restaurantes, academias e salões de beleza. Mas decisão da Justiça suspende decreto e determina que São José dos Campos siga as orientações do Plano São Paulo e retorne para a fase laranja. No Vale Histórico, após Bananal regredir para a fase vermelha, Queluz também decide fechar o comércio não essencial para evitar o avanço dos casos de coronavírus. Dupla é presa em São José dos Campos, suspeita de fazer parte de uma quadrilha acusada de roubos. Bandidos usavam uniformes da polícia para cometer os crimes. Em Jacareí, o flagrante de uma ação da Guarda Municipal. A Prefeitura investiga a conduta dos agentes durante a apreensão de mercadorias que eram comercializadas numa praça da cidade. Com a circulação ativa do vírus que causa o sarampo, a Secretaria de Saúde de Taubaté intensifica a campanha para a imunização dos moradores da cidade. Mais de 100 mil adultos devem receber a dose. E ainda a saga dos moradores da região que dependem do auxílio emergencial do governo. Hoje foi a vez da cidade de Lorena registrar longas filas na porta de uma agência da Caixa. Sexta-feira, 31 de julho. O Band Cidade está no ar, na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A Justiça acatou agora à tarde a ação do Ministério Público e suspendeu o decreto que mantinha São José dos Campos na fase amarela. E com isso determina que o município regrida para a fase laranja, de acordo com o Plano São Paulo. Na decisão, a juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim afirma que a mudança de fase deve ser determinada pelo governo do estado e não pela administração municipal. Com essa medida, bares, restaurantes e salões de beleza que esta semana foram autorizados a reabrir devem fechar as portas novamente. A decisão prevê ainda multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento. Mais cedo, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, havia convocado a imprensa para falar da decisão de manter a cidade na fase amarela. O chefe do Executivo joseense apresentou dados do avanço dos casos de coronavírus na cidade e um modelo de avaliação da evolução da doença que ele acredita ser mais realista ao cenário atual. Com base nos dados computados pela Secretaria de Saúde nos últimos 4 meses, o prefeito Felício Ramute anunciou durante a coletiva de imprensa a permanência do município na fase amarela, contrariando outra vez o que determina o Plano São Paulo. A principal justificativa, segundo a prefeitura, é que a cidade está entre as 25 maiores do país e entre as 17 do estado de São Paulo, com menor índice de mortes por coronavírus para cada 100 mil habitantes. É baseado nos dados técnicos, científicos, que a gente tem certeza e convicção de que pode sim continuar com esses serviços disponíveis. Por isso, mais uma vez a gente reforça aqui o nosso decreto, reitera a validade do decreto, permitindo que novas atividades possam se juntar àquelas que anteriormente já podiam prestar serviço ou fazer os seus comércios. Aqui a gente tem toda uma gama de informações e dados muito mais precisa e detalhada para tomar a decisão que a cidade precisa tomar e que merece ser tomada pelo prefeito, pelo Poder Executivo. O prefeito ainda detalhou os indicadores que são atualizados em tempo real e que, segundo ele, respeitam os mesmos critérios usados pelo governo do estado para determinar quais setores da economia podem ser autorizados a reabrir, seguindo o Plano São Paulo. Felício Ramute ainda falou sobre a proximidade com cidades vizinhas e descartou qualquer impacto no número de novas contaminações. As indústrias de São José recebem moradores de todas as regiões, recebem moradores de Jacareí, de Caçapava, a Embraer, enfim, todas as indústrias recebem muitos funcionários de outros setores. Os comércios voltados à área alimentícia, os comércios essenciais, supermercados, sempre abertos desde o primeiro dia e continuam com circulação de pessoas, seja de Jacareí, Caçapava, e também os materiais de construção, os grandes magazines, as grandes lojas de material de construção estão todas em São Paulo. Desde o primeiro dia da pandemia já existe esse fluxo de pessoas. Eu não acredito que essas atividades, como cabeleireiro, academia de ginástica, ou bar e restaurante, vai ampliar esse fluxo. O litoral, por exemplo, já está há muito tempo com seus
bares e restaurantes abertos, né, e atendendo a população. Acho que São José tem condições, de todas as condições epidemiológicas, para tomar cuidado, fazer do jeito certo e poder garantir a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, manter a cidade viva. De acordo com o sistema BI, utilizado pela Vigilância Epidemiológica, a medição para número de óbitos nessa semana apresentou queda de 12% e de 2% nas internações em leitos de UTI. O secretário de Saúde explicou o motivo da divergência entre os dados divulgados pelo governo do estado. Dentro da saúde pública, dentro da medicina, o critério para você acompanhar a evolução de uma doença é a semana epidemiológica, que começa no domingo e termina no sábado. Diferente do critério utilizado pelo Plano São Paulo, né, para uma questão administrativa, né? Eles não poderiam fechar no sábado e no sábado dar uma coletiva, né? Então acredito que foi esse o critério que usaram. Mas o que a ciência mesmo, né, a vigilância epidemiológica acompanha é a semana epidemiológica. Muda pouco a questão, né, são períodos diferentes, mas é relevante. Esse é o dado importante que a gente notifica. E outro fator mais importante aí é o dado da ocorrência, né? Quando que o paciente adoeceu, quando que o paciente internou, quando que o paciente foi a óbito. E não na data que saiu o resultado do exame. Outro estudo apresentado pela Prefeitura relaciona o número de pessoas infectadas com um possível contágio no transporte público. Na cidade, apenas 5,8% dos entrevistados que se recuperaram acreditam ter contraído o vírus enquanto andavam de ônibus. 2,72% dos funcionários do sistema foram infectados. Para o prefeito, a reabertura de setores não essenciais não significa que a pandemia está controlada e, por isso, não descartou regredir, se necessário, para fases mais restritivas. Cada cidadão também tem que fazer a sua parte. A doença é gravíssima, né? O estado é de alerta sempre. Bom, vamos lá. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que foi surpreendida pela decisão da juíza, que não considerou o prazo de 10 dias corridos para as notificações seguido pela Justiça Estadual nas intimações pelo Portal da Justiça desde o início do mês. Desta forma, segundo a administração municipal, a Prefeitura e o Estado teriam até o dia 5 de agosto para apresentar os dados que serviriam de base para a elaboração do decreto que colocou a cidade na fase amarela. Entre eles, a redução de 12% no número de óbitos e de 2% nas internações, uma semana após a flexibilização para a fase amarela, como mostramos na reportagem. A Prefeitura informou que vai cumprir a decisão judicial e recorrer ao Tribunal de Justiça. E mesmo com a recalibragem do Plano São Paulo anunciada no início da semana, o governo do estado manteve a região do Vale do Paraíba na fase laranja. A única mudança anunciada durante a atualização da quarentena em coletiva no Palácio dos Bandeirantes foi o retorno de 15 cidades do Vale do Ribeira para a fase vermelha, devido ao aumento de casos e internações. Caroline Rossazzi. Na coletiva de imprensa, o governo do estado divulgou que nenhuma região avançou a flexibilização do funcionamento do comércio no Plano São Paulo. A maioria das regiões continua na mesma fase da semana anterior. É o caso aqui do Vale do Paraíba, que permanece classificado na fase laranja. Esta etapa permite a abertura com restrições de escritórios, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. Houve uma redução de internações de 1% na média móvel dos últimos 7 dias e na redução de óbitos de 2% em todo o estado. No município de São Paulo, como já foi dito, a redução foi muito mais expressiva, 4% em internações, 27% a redução em número de óbitos, apesar sim desse crescimento na identificação dos casos. Nosso objetivo é reduzir subnotificação. Nós precisamos saber onde as pessoas estão, isolar, proteger, para reduzirmos a contaminação por coronavírus em todo o estado. E por isso que estamos atuando na região do Vale do Ribeira, que, como vocês podem ver, os números nessa região foram muito diferentes. Nós atingimos quase 85% de ocupação de leitos na região. Também tivemos um aumento muito grande de internações e de óbitos. E é por isso que na próxima página, nessa nova atualização, a região do Vale do Ribeira
retrocede para a fase vermelha. No mapa atualizado, essa é a nossa única modificação e termino com a frase do governador João Dória: o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Nós sempre vamos avançar quando for possível, mas também vamos sempre retroceder quando for necessário. A próxima atualização do Plano São Paulo será divulgada pelo governo do estado na sexta-feira da semana que vem, dia 7 de agosto. Caroline Rossazzi para o Band Cidade. Com 145 casos de coronavírus confirmados, Queluz, no Vale Histórico, decidiu regredir para a fase vermelha. Segundo a Secretaria de Saúde do município, cerca de 8 novos diagnósticos são registrados por dia na cidade. O decreto que fecha os comércios não essenciais passa a valer a partir de amanhã, com duração de 15 dias. Por enquanto, nenhuma morte foi registrada. O município não possui leitos de UTI e depende da infraestrutura de saúde de Cruzeiro. Queluz é a segunda cidade do Vale Histórico a regredir no Plano São Paulo de flexibilização. Bananal também decidiu recuar para a fase vermelha. São José dos Campos chegou nesta sexta-feira a 7.142 casos confirmados de coronavírus. Mais 4 mortes também foram confirmadas na cidade, que já soma 204 óbitos. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid subiu para 81% nos hospitais públicos e privados da cidade. Outros 5 óbitos também foram confirmados hoje na região. Os pacientes eram moradores das cidades de Taubaté, Jacareí, Aparecida, Guaratinguetá e Paraibuna. O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, recebeu alta hoje da UTI após 10 dias de internação intensiva devido a complicações em decorrência da Covid-19. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, agora ele continuou o tratamento na enfermaria do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, na capital. O prefeito foi diagnosticado com coronavírus há mais de 2 semanas, mas o quadro de saúde dele evoluiu para uma pneumonia viral que exigiu a transferência para a UTI. Agora a gente muda de assunto. Policiais do DEIC da capital vieram até São José dos Campos para prender uma dupla suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos. Segundo as investigações, os criminosos se disfarçavam de policiais para cometerem os delitos. Os suspeitos foram detidos com carros furtados, armas, munições e algemas plásticas. Um deles já era procurado por um ataque a carro forte. Os detidos vão responder por organização criminosa, receptação e porte ilegal de arma de uso restrito. A investigação do DEIC vai apurar agora de quais ataques eles participaram. Em Lorena, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Secap. Dentro do carro dele, a polícia militar encontrou aproximadamente 10 mil pinos com cocaína, além de dinheiro e celulares. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade. Em Jacareí, a prefeitura apura a conduta de guardas civis durante a abordagem a uma ambulante que vendia máscaras no centro da cidade. Ela foi detida após chutar a viatura dos agentes. Nas imagens é possível ver 2 guardas municipais realizando a apreensão das mercadorias que a mulher comercializava na Praça Conde de Frotim. Assim que os produtos foram colocados no carro, ela reagiu com chutes contra o veículo. A mulher acabou detida pelos guardas por dano ao patrimônio público e foi encaminhada para a delegacia. Ela foi liberada após pagar uma fiança. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que espaços públicos possuem regras para a comercialização e que, como a mulher não tinha licença para vender, por isso as máscaras foram apreendidas. Ainda segundo a administração municipal, toda abordagem deve ser feita com respeito e que a conduta dos agentes será apurada. Depois do intervalo, registros da circulação ativa do vírus que causa o sarampo coloca Taubaté no alvo das campanhas de imunização contra a doença. Hora certa para você, agora 7h04.